eletrônica, a gente sempre projeta na tela também. Eu quero ler a primeira referência, João capítulo 11, versículo 17. E depois nós vamos ler o versículo 35 do mesmo capítulo do Evangelho segundo escreveu João. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Abra aí, João capítulo 11, versículo 17, é a primeira referência de hoje. Diz assim a minha tradução: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. O versículo 35 do capítulo 11 diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Esses dois textos, apesar deles serem curtos, principalmente o 35 que nós acabamos de ler, talvez ele é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Nós encontramos de fato aqui uma revelação de Deus para a nossa vida. Quero que você entenda algo. Eu prego sobre o tema: Deus é sensível à sua dor. Servimos um Deus que Ele é sensível à nossa dor. Servimos um Deus que Ele sente aquilo que nós sentimos. Servimos um Deus que de fato Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele entende sobre nós. É interessante você caminhar comigo nessa doutrina bíblica, que ela não é da Sovox, ela não é minha, ela não é o meu pensamento, mas é uma doutrina bíblica. Servimos um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O mesmo Deus se manifestando de 3 formas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas uma das realidades que mais tem me chamado a atenção nesse tempo é que nós estamos acostumados a celebrar apenas um Deus onipotente, e de fato Ele é. Estamos acostumados a celebrar um Deus que de fato Ele cura, que Ele restaura, que Ele liberta, e de fato Ele é esse Deus que nós servimos. Mas nós estamos esquecendo muitas vezes de que nós também servimos um Deus que Ele é humano. Ele veio através do ventre de uma mulher chamada Maria. Ele passou pelos mesmos detalhes que eu e você passou na formação do ventre de uma mãe. E se nós não entendermos isso, existem algumas áreas da nossa vida que não vão ser libertas. Existem algumas áreas da nossa vida que nós não vamos receber a cura de fato. E Deus me chamava a atenção nessa ótica de que a sensibilidade de Jesus ainda ela continua sendo a mesma nos dias de hoje. Existem dores, existem angústias, existem traumas, existem realidades que nós seres humanos passamos, que às vezes o médico não vai entender, que talvez o remédio que você toma não vai te trazer uma resposta, talvez o advogado que você vai recorrer em alguma alternativa da sua vida, ele não vai poder te ajudar. Mas quando nós olhamos para um Jesus 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% humano, Ele entende sobre a nossa dor, Ele entende sobre o nosso trauma, Ele defende a nossa causa, Ele chorou, e Ele chora por nós. Mas vamos entender uma coisa, que o capítulo 11 de João é um dos mais ricos dos evangelhos, porque fala da ressurreição de Lázaro. Mas antes de acontecer o milagre da ressurreição, há um detalhe precioso, o qual Jesus chorou. Ele manifestou a sua humanidade, Ele manifestou o seu sentimento. E quando Ele chega, depois de 4 dias, Lázaro já estava morto. O corpo de Lázaro já estava de uma maneira toda em decomposição. Imagina o cheiro que estava. Mas o que nós entendemos do texto é que ele, mesmo chegando, que para muitos, o específico Marta e Maria, demorou, ele chegou no tempo certo. Ele chegou na hora certa. Esse texto nos mostra a humanidade de Jesus de uma maneira que o ser humano não entende. O ser humano às vezes ele é limitado na maneira que
Jesus age. O ser humano, às vezes, ele se limita da maneira que Jesus pensa e age. Para Marta e Maria, Jesus demorou, mas para Jesus e a sua humanidade, ele chegou na hora certa. Ele revelou a sua humanidade, mas antes de ressuscitar a Lázaro, ele manifesta uma ação, um sentimento. Ele chora, brota lágrimas dos seus olhos. Agora, olha que interessante isso. Como Deus, ele sabe que Lázaro morreu sem que ninguém havia contado. Se você ler alguns versículos atrás, a onisciência de Jesus se manifestou. Segunda realidade, como Deus, ele declara que Lázaro ressuscitaria. Ele falou para as irmãs, ele vai ressuscitar. A onipotência. Mas como homem, ele se comove e chora com Marta e Maria, onipresença. Aqui, ele manifestou a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença, na sua humanidade. Então, uma das primeiras coisas que eu compartilho com vocês, que é um aprendizado riquíssimo para todos nós, Jesus, ele é sensível à sua dor. O versículo 35 que lemos, Jesus chora. Ele não chorou pela morte de Lázaro, mas ele chorou pelas irmãs de Lázaro. É interessante isso aqui. Então isso mostra que Jesus não é indiferente com aqueles que estão vivos. Aqui mostra que Jesus, ele não é indiferente com a gente que chora, com a gente que sente a dor da perda, seja de fato um luto ou qualquer outra perda ou qualquer outra realidade. Agora olha que interessante, na filosofia grega, um Deus que ele servia não podia sentir, não podia, porque senão eles consideravam que esse Deus era fraco. Na filosofia, mitologia grega, a Afrodite era uma deusa para os gregos. Então para eles, um Deus não pode chorar, um Deus não pode sentir. Então Jesus chorar, para eles não era Deus, para eles era um Jesus fraco, porque ele chorou. Mas aleluia, ao olhar das Sagradas Escrituras, o nosso Deus é diferente do Deus grego. O nosso Deus é diferente do que qualquer outro Deus na face da terra. Porque o nosso Deus, sim, Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus majestoso, um Deus que reina, aleluia, absolutamente. É um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que levanta, aleluia, aleluia. Ele cura o leproso, é um Deus que sara a mulher do fluxo de sangue, é um Deus que ressuscita, aleluia, aquele criado, aquele filho de Jairo. É um Deus que ressuscita, é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que restaura. Mas também ao mesmo tempo que Ele é poderoso, Ele também é sensível às nossas dores. Nós servimos a esse Jesus, que Ele é sensível a tudo aquilo que a gente está sentindo. Ele sente o que você está sentindo hoje. Ele sente o que nós estamos sentindo hoje. Olha o que diz Hebreus capítulo 2 e o versículo 17, diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos nossos pecados. Você entendeu o texto que ele começa dizendo, o autor aos Hebreus? Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Ele se tornou semelhante a nós, ele entendeu, ele sabe. Agora, não é heresia que eu vou citar a você, mas de fato é uma realidade. Servimos a um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas vamos entender a essência do caráter de Cristo humano. Deus Pai é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e pedimos. Só que o Deus Pai, Ele não sentiu o que o Deus Filho sentiu. Aquilo que Jesus, o Filho de Deus, sentiu, o Deus Pai não havia sentido ainda. Isso não é heresia, é a palavra. Então nós precisamos se relacionar com um Deus Pai todo-poderoso, que nos ama, que nos perdoa, é a nossa paternidade celestial. Mas também nós precisamos entender que o Deus Filho, o Filho Jesus,
que veio pelo ventre de Maria, ele passou pelas mesmas características daquilo que nós passamos e daquilo que nós estamos vivendo hoje. Olha o que diz agora Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele foi 100% Deus, mas também 100% homem. A única diferença de Jesus humano, de nós seres humanos, é que ele não pecou. A única diferença, mas o resto, todas as coisas ele passou. Nós entendemos que Jesus entende sobre a nossa dor, porque Ele passou por tudo que nós passamos hoje. Ele chora por nós, Ele chora com a gente. Ele é um Deus presente na nossa vida. Ele falou: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, por mais que você em uma etapa da sua vida pensou que Deus não estava com você, que Jesus não estava próximo de você, lá naquele quarto escuro, lá naquela depressão, lá naquele síndrome do pânico, ei, naquele pedido de morte, naquela angústia, ei, naquela situação que você não viu saída na sua vida, Ele estava lá sentindo, aleluia, o que você estava sentindo, e o Deus Pai também estava olhando você, aleluia, porque Ele trabalha dessa maneira, aleluia, o mesmo Deus manifestando de formas diversas. Para quê? Para mostrar para você, aleluia, a sua importância, para mostrar para você que Ele não desiste de você, aleluia, para te mostrar que Ele, aleluia, faz parte da sua vida. Ei, você pode aplaudir, aleluia, a grandeza, o poder, mas também a humanidade de Cristo. Ele entende, Ele tem essa sensibilidade. Às vezes nós seres humanos não entendemos uns aos outros. Às vezes nós como cônjuges não entendemos o marido e a mulher. Às vezes nós como pai e filho não entendemos sobre a relação entre pai e filho, filho e pai. Às vezes nós como melhores amigos, nós estamos com dificuldades de entender, sabe, o outro. Nós temos essa dificuldade, essa parede, essa ruptura de relações. Os seres humanos estão cada vez mais se enclausurando, se afastando uns dos outros. Os seres humanos estão cada vez mais distante na conexão emocional, na frequência do mesmo pensamento, do mesmo plano. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a igreja de Jesus, a menina dos olhos de Deus, ela não é perfeita, aleluia, mas o Deus pleno, todo-poderoso é o cabeça, Ele está no meio dela, aleluia. E o seu Filho Jesus, aleluia, essa experiência que Ele veio a partir do ventre de Maria, e Ele sabe, Ele caminhou, Ele cresceu. Um dia Ele foi bebê, um dia Ele foi criança, um dia Ele foi adolescente, um dia Ele foi jovem, um dia Ele foi adulto, os 30 anos de idade, meu Deus, Ele é batizado por João Batista, aleluia, a voz que clamava no deserto, Ele falava: eu vos batizo com água, mas está vindo aqui já após mim, aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, 100% Deus, 100% humano, Ele foi batizado, meu irmão, e então assim o ministério dele começou sendo amplificado na sociedade. 3 anos de ministério, Ele revolucionou, Ele entrou na alma das pessoas, Ele invadiu o território da alma, da mente, do coração das pessoas. Ele entrou dentro da casa de um ladrão, Ele abraçou os leprosos, Ele estendeu as mãos para aqueles que estavam marginalizados, aqueles que estavam ali sendo totalmente excluídos da dignidade. Ele quebrou culturas, Ele rompeu paradigmas. Jesus, 100% homem, Ele revolucionou a sua história. E eu quero declarar: esse mesmo Jesus humano, Ele vai revolucionar a história da sua casa, Ele vai revolucionar a história do seu casamento, Ele vai revolucionar a história, aleluia, da sua família, da sua empresa, das suas finanças, os sonhos de Deus para a sua vida, aleluia. Deus vai realizar, mas primeiro Ele vai encontrar com você, dentro de você, Ele vai te encontrar com a sua dor, Ele vai chorar por você, Ele vai derramar lágrimas pela sua vida, porque Ele entende tudo ao teu respeito. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele traduz sua aflição
ao Pai. Olha o que diz 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmão, esse texto é maravilhoso. Ele não é o nosso acusador, ele é o nosso advogado. Ele fala com o Pai com autoridade, porque sabe o que significa ser humano. Ele não apenas entende sobre lágrimas, ele se apresenta diante do Pai e ele defende a nossa causa. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você aqui? Amém ou não? Glória a Deus. Olha, ele traduz toda a nossa vida ao Pai. Toda a bagunça da nossa vida, tudo que está fora do lugar, alma, mente, coração, tudo, porque a nossa vida às vezes se torna uma bagunça. Eu não estou entendendo nada, Senhor, o que Deus quer da minha vida. Eu não sei para que lado eu vou tomar, qual é a direção, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Às vezes a nossa vida, ela está uma bagunça, a nossa alma está aflita, ela está angustiada. Aí vem Jesus, aquele que nos advoga, aquele que mexe naquilo que está tudo fora do lugar. Ele nos advoga, aquele que interpreta para o Pai aquilo que a gente não consegue falar. Às vezes a gente é que chora, às vezes a gente não sabe nem orar como convém, é a gente que às vezes só chora, às vezes a gente só fica ou até calado, e a gente não sabe expressar o que a gente está sentindo, mas Jesus sabe, porque Ele foi 100% homem. E nós precisamos entender isso, porém sem pecar. Aí Ele entra no meio da nossa causa, e Ele interpreta para o Pai: o Adriano está assim, Pai. O Adriano está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. Então, tudo isso que está fora do lugar, eu preciso, Pai, que o Senhor entende. Ele não sabe expressar, mas eu interpreto para você. Ele é precioso, Pai. Aleluia. Ele é precioso para ti. Então, Pai, eu estou interpretando toda a alma dele, eu estou interpretando toda a dúvida dele, eu estou interpretando, tá? É isso, toda a fraqueza dele, estou interpretando, Pai, é isso aqui. Ele nos advoga. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Quem está entendendo isso aqui? Aleluia! Glória a Deus! Olha o que diz Isaías capítulo 53, o versículo 3. Isaías 53, 3 diz assim: olha, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Sabe o que esse texto fala para nós? A gente não gostava de Jesus 100% homem. A gente não gostava desse homem, nós virávamos a face para esse homem. Ele foi desprezado, ele foi um homem de dores, por isso ele entende, ele tem essa sensibilidade, ele sabe. Quem já teve essa expressão assim: ninguém me entende? Quem já viveu momentos na sua vida assim: ninguém me entende? Não adianta eu falar que você não vai entender. Ninguém sabe da minha dor, ninguém sabe da minha angústia. Ele sabe, ele te entende, porque ele também foi desprezado, assim como um dia você foi desprezado. Ele também foi rejeitado, como um dia você foi rejeitado. Ele foi humilhado, como um dia você foi humilhado. Você teve dores, ele também sofreu dores. Oh, meu irmão, você sofreu, ele também sofreu. Ele entende sobre isso. Isaías profetizou lá atrás a respeito daquilo que já iria acontecer. Quando você não consegue orar, Ele traduz até o seu gemido e Ele intercede diante do Pai. Eu preciso que você entenda isso aqui. Igreja de Jesus, nós servimos um Deus que é poderoso, mas também nós servimos um Jesus que Ele também é humano. Se nós não entendemos isso, nós vamos servir a Deus de uma maneira distante, nós vamos servir a Deus de uma maneira rasa. Nós vamos ter a expectativa de que Deus ele se move só naquilo que eu vejo Ele como poderoso, e Ele age dessa maneira do seu poder, mas também Ele age a partir do seu Filho Jesus na sua humanidade. Ele soube o que é manjedoura, Ele soube o que é rejeição, Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, como semelhança
nos dias de hoje, Ele intercede por nós. Ele viveu a nossa realidade. Fome, Ele teve. Sede, Ele teve. Cansaço, Ele teve. Traição, Ele teve. E até morte, Ele passou. Mas o terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia, você está entendendo o que é isso? Ele pode dizer ao Pai, Ele pode interceder por nós, Ele pode chegar, mesmo nós não tendo palavra, Ele pode chegar diante do Pai e falar assim: Pai, escuta o que eu vou dizer, eu sei o que é ser humano, eu sei o que eles sentem. Irmãos, aleluia, essa palavra ela é poderosa, se nós entendermos ela do aspecto pessoal, intrínseco, humanamente falando. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando só existe lágrimas e silêncio, Ele entende e Ele intercede por nós, Ele ora ao nosso favor. Quando nos falta a palavra, Ele continua intercedendo por nós, falando com o Pai. Você precisa entender essa realidade. Uma outra lição que nós aprendemos: Jesus é o nosso socorro bem presente. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 18. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz assim: porque, tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, assim como Ele foi, e por isso que Ele é. Lembra do deserto que Ele foi tentado? Nós também, por Ele ser tentado primeiro, o autor aos Hebreus diz que também nós iríamos ser tentados, mas Ele iria nos socorrer. Olha o que diz agora, no mesmo aspecto, Salmo 46, o versículo 1, Salmos 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É um salmo bem conhecido, ou seja, Ele não só sente, Ele socorre. Ele não só nos vê, Ele nos aproxima, Ele nos toca. Então, antes de ressuscitar a Lázaro nesse contexto, Ele chorou com Marta e Maria. Ele não chorou a morte de Lázaro, Ele chorou pelos sentimentos de Marta e de Maria. Entende ou não? Essa realidade. Ele não ignora o processo, mas caminha conosco até que o milagre aconteça. Por que que Ele não chorou por causa da morte do amigo Lázaro e chorou por causa das irmãs Marta e Maria que estavam vivas? Sabe por quê? Porque enquanto a gente estiver vivo, se a gente chorar, Ele vai chorar com a gente. Se a gente se alegrar, Ele vai se alegrar com a gente. Agora, a linguagem para aqueles que já morreram é só com Ele. Primeiro Ele resolveu a aflição de Marta e Maria, que estava acusando Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Opa, ela não entendeu ainda que Jesus estava a caminho. Ela não entendeu ainda que a maneira de Jesus se manifestar era muito diferente da expectativa que elas estavam depositando em Jesus. Muitas das vezes isso acontece com a gente: Senhor, eu estou esperando um milagre, e eu pensava que o Senhor fazia esse milagre, e o Senhor não fez. E por isso, olha a tragédia que aconteceu na minha vida, na minha casa. Muitas vezes nós temos expectativa só de um lado de Jesus. Senhor, eu orei, eu jejuei, cadê o seu poder, Senhor, fazendo isso na minha vida, completando a obra da minha vida? Senhor, eu orei, eu jejuei, eu dizimei, eu ofertei. Senhor, cadê a sua obra? O Senhor é poderoso. E Deus está dizendo assim: não é do teu jeito, é do meu jeito. Jesus está do teu lado. Então, antes de ressuscitar Lázaro, primeiro Ele tem que resolver o problema do coração da Marta e da Maria. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Antes, aleluia, do teu milagre acontecer, antes, aleluia, do teu sonho, aleluia, ser ressuscitado, antes daquilo que você tanto deseja que aconteça, vai acontecer. Antes, aleluia, primeiro em você. E Jesus, Ele nos ensina isso sendo 100% Jesus.
Jesus, não estamos desqualificando o poder de Deus, não, nós estamos aqui pelo poder de Deus, mas nós não podemos esquecer que Ele também opera, aleluia, a partir do seu Filho Jesus, da sua humanidade. Marta e Maria, aquiete o seu coração, eu estou aqui. E quando Ele então liberou essa palavra para a alma de Marta e Maria, eu sei o que vocês estão sentindo, a dor que vocês estão sentindo, o vazio que está no seu coração. Ele libera essa palavra, Ele então dá descanso para o coração de Marta e Maria. Então Ele vira para o túmulo e fala assim: Lázaro, está na hora, sai para fora. Sai para fora. Simples assim. Mas Ele não poderia ter feito isso longe de Marta e Maria? Poderia. Ele não poderia ter feito isso, sabe, longe dos olhos de Marta e Maria? Poderia. Lá onde Ele estava, Ele poderia falar assim: amigo, Lázaro, sai daí agora. Mas Ele não fez. Ele poderia, mas Ele não fez. Eu vim aqui liberar essa palavra para você. Deus tudo pode fazer na sua vida, mas ainda Ele não fez em alguma área, porque ainda tem uma obra que Ele vai completar dentro da sua alma, do seu coração, para que o resultado disso apareça logo à frente. Lázaro vai ressuscitar, o milagre vai sair, aquilo que você tanto deseja que Deus rompa, que Deus faça. Ele não vai precisar orar, Ele não vai precisar fazer qualquer outra coisa, simplesmente Ele vai dizer, porque Ele conhece Marta e Maria, mas Ele também conhece Lázaro, e Ele chama pelo nome: Lázaro, sai para fora. É sobre isso, e nós precisamos entender, Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você esteja vivendo hoje com uma máscara de vitória, forte por fora, mas quebrado por dentro. Hoje as coisas, elas estão como uma propaganda que você olha e muitas pessoas estão sendo enganadas. Em várias esferas da sociedade você olha, mas de fato as pessoas estão amarguradas por dentro, elas estão presas por dentro, elas estão angustiadas por dentro. Elas querem milagres, mas elas não querem Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Elas querem portas abertas, mas elas não querem Jesus. Elas querem que Lázaro saia do túmulo, mas elas não querem se relacionar com Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Existe uma porta grande de Deus para a sua vida, então creia, Ele é poderoso para fazer abrir, Ele é poderoso para fazer acontecer, seja na sua vida financeira, seja na sua vida de família, seja no seu ministério. Eu não sei qual é o teu sonho que você tentou e está lá, sabe, e isso não acontece. Deus é poderoso para fazer, e Ele só vai fazer quando primeiro você entender que Ele tem algo para fazer dentro de você. Aleluia! Ele é todo poderoso. Hebreus capítulo 4 versículo 16 diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que texto maravilhoso! Ele é sensível à dor, mas também é Senhor sobre a dor. Ele tem poder para representar nós em várias esferas. Ele é poder para defender a nossa causa. Ele é poder, aleluia, para fazer tantas coisas. Ele andou sobre o mar. Que poder maravilhoso! Ele fez os ventos pararem. Até os seus discípulos que caminhavam com ele falavam: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que poder que tem esse Deus que nós servimos! Ele anda por sobre as águas, e de repente os discípulos, a sua humanidade assusta, é um fantasma. E Jesus fala: calma, não é um fantasma, é Jesus, é aquele que vocês já conhecem, mas eles ainda não haviam conhecido Jesus por cima das águas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Servimos um Deus que é todo poderoso, mas também servimos um Deus que Ele é humano a partir de seu Filho Jesus.
E Ele anda sobre as águas para mostrar para você que é possível você triunfar sobre a palavra dEle. É possível você confiar. Pedro viveu essa experiência. Se é Jesus, manda-me sair daqui desse barco e ir até você. Pedro, então sai do barco e vai até Jesus, também vivendo esse milagre. É possível, é possível, é possível. Então Ele é sensível, Ele é Deus que age quando clamamos por socorro. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, aleluia, que chorou, é o mesmo que venceu a morte e governa para sempre. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Para me encerrar, olhe para cá. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Jesus chorou em Betânia, mas quando Ele chega, tudo muda. Tudo mudou. O cenário mudou. O coração de Marta e Maria mudou. O cenário do luto, então, já estava ficando passado. Ele chorou porque Ele é humano. Ele ressuscitou porque Ele é Deus. Ele é sensível. A sensibilidade de Jesus, ela vai além do normal. Quantas vezes Jesus com os seus discípulos discernia até os pensamentos das pessoas que estavam à sua volta. Ele é sensível. Ele traduz a sua aflição ao Pai. Quando nos falta a palavra, a gente não sabe o que dizer, o que falar, Ele fala por nós. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. E Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele também é o Todo-Poderoso. Queria que você pudesse ficar de pé comigo. Hoje Jesus, Ele chega na sua vida. Hoje Jesus, Ele se apresenta sobre cada um de nós, a nossa casa, o nosso coração. Ele se apresenta a nós de uma maneira diferente. Ele não chega atrasado, Ele chega no tempo certo. E quando Ele chega, o luto vira vida, a lágrima vira consolo e a morte vira ressurreição. Quantos desejam viver esses três aspectos na sua vida em nome de Jesus? Olha, talvez não exista uma morte literal que aconteceu, mas talvez existem sonhos que foram mortos, sonhos que foram abortados, projetos que estão engavetados por tentativas e não deu certo, por tentativas e não deu certo, por tentativas por causa das relações indiferentes. Mas eu vim aqui nessa manhã com essa palavra e eu libero isso para você. Tente mais uma vez, porque talvez para você está morto, mas para Jesus só dorme. Porque talvez por algum período você esqueceu na sua memória, mas o Jesus não esqueceu. Ele não esquece. Ele lembra de cada oração, até no teu pensamento, de cada dor. Ele entende, Ele sabe de todos os limites da sua vida. Ele está se apresentando a nós. Talvez existe algum Lázaro que precisa ressuscitar nessa manhã, e eu quero declarar essa palavra na sua vida. O Jesus sensível está aqui. Comece agora a orar comigo, comece agora, aleluia, de olhos fechados a declarar. Coloque a sua alma agora diante do Senhor, apresenta a sua alma diante do Jesus, aleluia, 100% Deus e 100% homem. Ele está aqui, Ele entende sobre a sua fraqueza, Ele entende sobre as suas quedas, Ele entende sobre a sua dor, Ele entende sobre o seu esfriamento, Ele entende sobre a sua dúvida, Ele entende sobre os seus porquês, Ele entende sobre o seu luto, Ele entende sobre tudo aquilo que você ainda não entendeu. Ele entende. Ore, 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 ore agora. Aproveite esse momento. Ele se apresenta para a sua vida. Aleluia. Jogue-se, se derrame, não tenha medo.
Aleluia. Te amamos, Pai. Aleluia. 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 Ele está aqui. 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 Ele não chegou atrasado. Ele chegou no momento certo. Porque esse momento Ele sabia que você iria ouvir Ele. Ele está aqui, Ele está aqui. Aproveite esse momento, você vai viver uma virada na sua vida. Meu Deus, Ele prometeu, não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Aleluia. Chora por você. Aleluia. Ele entregou a vida dele por sua vida. Oh, glória. Eu te amo, Jesus. Ele é absoluto. Aleluia. Não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Ele é sensível à sua dor, Ele entende. Ele cumprirá terra e céu. Aleluia. Permanecerá. Obrigado, Pai. Não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Aleluia. Ele está chegando, Ele está chegando, assim como Ele chegou em Betânia. Ele está chegando, Ele está chegando. Mas primeiro Ele quer sentar com você. Primeiro Ele quer, aleluia, resolver as suas dores. Primeiro Ele quer resolver, Ele quer colocar as coisas, aleluia, nos devidos lugares. Ele quer curar sua alma aflita, o trauma do passado, o abuso do passado. Ele quer te curar. Aleluia. Eu te amo, Deus. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá terra e céus passarão, mas a palavra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Declare isso na sua vida. Não servimos um Deus grego que não tem sentimento. Não servimos um Deus grego que fica só fixado em um trono de ouro, de prata. Servimos um Deus poderoso, mas ao mesmo tempo um Deus humano, que saiu da sua glória e se manifestou pelo ventre de Maria e nasceu numa manjedoura, se tornou criança, se tornou adolescente, se tornou jovem, se tornou adulto. Aleluia. Eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, meu Jesus. Aleluia.
Ririanda labaias. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Deus nunca parou e não vai. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Aproveita esse momento, comece a expressar em palavras. Aleluia, o Deus Todo-Poderoso está aqui, o amado Espírito Santo está aqui, mas Jesus, aleluia, também está aqui. Obrigado, Jesus, por se permitir nos compreender de forma humana. Obrigado, amado Jesus, por nos entender quando nós não entendemos nós mesmos. Obrigado, meu Jesus, por nos permitir ser humanos. Nós não somos uma máquina, e nós não servimos um Jesus máquina, nós servimos um Jesus humano. Nós não servimos um Jesus programado, nós servimos um Jesus, aleluia, sensível. Ele chorou por Marta e Maria, mas Ele resolveu o problema da Marta e da Maria, aleluia. Ele chamou Lázaro de volta. Ei, Deus vai começar a ressuscitar, aleluia, coisas que estavam paradas na sua vida. Deus vai chamar pelo nome, Deus vai chamar, aleluia. Os Lázaros vão ser ressuscitados na sua vida. Ei, e as coisas vão começar a andar, a esperança vai voltar, a dignidade ela vai voltar para a sua vida. Por quê? Porque Jesus resolveu a nossa humanidade. Ele advogou por nós, Ele teve misericórdia de cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra que é viva e eficaz, e ela é como semente, ela não volta vazia. E eu quero declarar que cada alma que o Senhor trouxe aqui nessa manhã vai viver uma semana de relacionamento diferente com Jesus. Eles vão viver uma semana diferente, eles vão experimentar uma semana diferente. Aleluia, o sentido será diferente, a mesa será diferente, o trabalho será diferente, aleluia, as coisas serão diferentes, porque hoje, aleluia, o Senhor está nos permitindo acessar um Jesus humano, aleluia. Então quero declarar, ao sairmos desse auditório, que cada uma aqui possa sair daqui leve, possa sair daqui liberto, curado, restaurado, se sentindo digno e abraçado, aleluia, por Ti, Jesus. Te amamos, Te glorificamos e celebramos o Teu nome. Você pode levantar suas mãos e começar a aplaudir esse Jesus maravilhoso.